Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu venho aqui, falar pra vocês, trazer o relato do meu parto, como foi, né? Dei uma sumida aí no canal essa semana, não teve vídeo, porque tive alguns probleminhas aí, a gente tava conseguindo aí tentar numa rotina com o bebê. É difícil, né? Quem é mãe sabe, bebê recém-nascido, dorme o dia todo e fica a noite toda acordada, mas, né, tá tudo sob controle por aqui. Tive alguns probleminhas, né, com a cesárea, vou contar pra vocês também, mas quero contar pra vocês desde o início, como começou meu trabalho de parto, como foi, por que decidiram fazer a cesárea. Então vamos lá. No dia 19, né, na madrugada, né, do dia 19, que foi numa quarta-feira, de terça pra quarta, eu senti uma dor forte na barriga, né, uma contração muito forte. E aí eu já chamei meu marido, mas depois passou. Aí eu já fiquei meio assim estranho. Aí dormimos de novo, acordamos e durante a manhã toda eu tava sentindo contração, uma atrás da outra. E aí quando deu mais ou menos 1 hora da tarde eu falei pro meu marido, eu falei, Tiago, a gente tem que ir pro hospital porque é hoje, tá puxado daqui essas contrações. E a cesárea, como eu tinha falado pra vocês, estava marcado pro dia 21, então faltava 2 dias ainda. Mas o bebê, né, ele que manda. E aí, eu fui tomar um banho, ele me ajudou porque tá sentindo muita contração. As malas já estavam prontas, a minha e a do José. Só colocou tudo no quarto, a gente se trocou e foi. O HC, né, que é o Hospital das Clínicas, onde eu fiz o pré-natal. Aí chegamos lá no final da tarde. Eu já cheguei com muita dor, foi o caminho todo com contração. Tava cerca de 10, em 10 minutos mais ou menos. Quando a gente chegou lá, né, a gente já foi lá pra entrada do hospital, que tem as catracas, né, e eu já falei que eu tava em trabalho de parto. Aí a segurança, ela já chamou um outro segurança para me levar para o andar da obstetrícia, que é o 10º andar, mas por conta do Covid não pode entrar acompanhante. O Thiago só ia poder subir se realmente fosse feito o parto, né, naquele dia. Que aí iam avisar ele para ele subir, só na hora mesmo do parto. Eu tive que subir sozinha, né? Eu já fiquei chorando, porque eu queria ele comigo, mas eu já tinha noção que não iam deixar ele subir. Aí veio o segurança com uma cadeira de rodas e me levou lá pro 10º andar. Chegando lá, a médica me avaliou, eu contei, né, tudo que tinha acontecido, de quanto tempo estavam as contrações. Ela foi me examinar, fez um exame de toque e viu que eu tava com 3 dedos de dilatação. E aí, eu falei que o bebê, né, tava sentado, né, pela última ultrassom, por isso que a indicação era cesárea e já tava marcada para sexta-feira. Aí ela foi fazer uma outra ultrassom para confirmar a posição do bebê. E foi confirmado que ele estava realmente sentado, então não tinha como fazer parto normal, tinha que ser cesárea mesmo. E como as contrações foram ficando mais frequentes, né, já estava praticamente de 5 em 5 minutos, tinha que fazer a cesárea, né, naquele dia mesmo, não tinha como esperar até na sexta-feira, no dia 21. E aí começou uma série de exames, fui fazer o exame do Covid, aquele do SUAB, né, fiz, fiz o cardiotoco para ver o coraçãozinho do bebê, colhi exame de sangue também e já me internaram, né. E aí, só que deu, acho que às 7 horas da noite troca o plantão, né? E aí esperei a nova equipe entrar. Quando a nova equipe entrou, a equipe anterior já tinha passado todo o meu caso. Os médicos vieram falar comigo que foi marcada a cesárea para as 21 horas, né? Às 9 da noite. E aí eu só queria saber do meu marido se ele ia poder subir. Aí a médica falou que sim, que quando eu estivesse já na sala de parto, ele ia entrar. Aí eu dei todos os dados dele, né? O nome, o telefone e tudo, pra achar ele certinho. Mas ele tava lá, né? Embaixo, né? No hall do hospital, né? Esperando ter notícias. E aí, deram uma medicação para melhorar as contrações, que eu tava com muita contração, com muita dor. E eu esperei, né, dar o horário. Aí, quando foi umas 8h30 da noite, aí começaram a me preparar. Aí tiraram minha roupa, aí colocaram a camisola, né, colocaram acesso, né, na veia e tudo isso. E quando foi 9 horas mesmo, praticamente, 9h10 mais ou menos, aí me levaram pra sala lá de parto. E, e lá veio o anestesista conversar comigo, né, como que ia ser, né, como eu já tinha feito 3 cirurgias anteriores, eu, né, já tinha uma noção, né, de como é essa questão da anestesia. E aí, a gente só fez para fazer umas perguntas, né. Depois veio a médica, as 2 médicas que iam fazer a cesárea conversar comigo sobre onde ia ser o corte. Como eu já tenho uma cicatriz grande na barriga, elas pensaram em abrir essa cicatriz. Só que era na vertical, né, ia ser em pé. Aí ia ser muito mais difícil para mim me recuperar da cesárea. Então elas resolveram fazer o corte, né, que é normal, né, que é abaixo da barriga, que é o corte normal, né, normalmente quando faz da cesárea mesmo. Só que ia ser um corte a mais na minha barriga, mas, né, elas acharam melhor fazer assim. E eu concordei, foi isso. Depois dessa conversa toda, aí veio o anestesista para dar anestesia. Ele falou que por conta, né, de eu ter doença de Crohn, já ter feito 3 cirurgias,
eles iam dar uma anestesia um pouco mais forte. Iam dar 2 doses, né? Pra pegar bem. E o que ia acontecer? Que eu ia demorar mais tempo pra voltar, né? Da anestesia, né? As pernas. Mas só isso que ia acontecer, pra não ter risco de o efeito passar antes da cirurgia demorar um pouco a mais, a cesárea. E aí, né, começou, eles deram lá, anestesia, é chatinho, é dolorido, né, essa hack nas costas, mas deu tudo certo. Logo eu perdi, né, a sensibilidade nas pernas, e foi até o tronco, mais ou menos. Como foi um pouco mais forte, eu só fiquei com sensibilidade do peito e dos braços. E aí meus braços ficaram tremendo muito, porque, acho que como só ele que tava com sensibilidade, né, eles ficaram tremendo muito. Aí eles, né, prenderam assim os 2 braços, que ficam abertos, né, quando vai fazer, né, a cirurgia, a cesárea, porque fica com os acessos, né, mas mesmo assim eu ficava tremendo muito, assim. Não tinha controle, né? Mas o anestesista estava atrás de mim, sempre falando comigo, perguntando. Aí me deu um enjoo, uma ânsia. Aí ele deu a medicação e começou lá a cesárea em si, né? Aí colocaram aquele pano lá que tampa, né? Pra gente não ter uma visão. E eu perguntando o Thiago. E até que finalmente o Thiago chegou. Aí eu fiquei mais tranquila. Aí ele se sentou lá do meu lado, ficou sempre fazendo carinho em mim, né? Segurando na minha mão, fazendo carinho no meu rosto. E assim começou, por volta das 10 da noite a cesárea. E aí. E aí, por volta. Foi o parto muito rápido. Por volta das 10h19, José nasceu. Aí houve aquele chorinho, a maior emoção da minha vida. Inexplicável, né? Ouvi o chorinho do nosso filho. Aí eu já comecei a chorar, o Thiago também ficou muito emocionado. E aí a doutora falou que ele, assim que tirou ele da barriga, ele já batizou o braço dela já fazendo um cocôzinho. Aí foram limpar ele e trouxeram ele pra mim. Como vocês viram aí nos vídeos anteriores, né? Eu mostrei a fotinho dele, tudo certinho, quando, né, me mostraram ele. Foi um sentimento, assim, inexplicável, maravilhoso conhecer meu filho, né? E foi isso, né? Aí depois levaram ele lá, né, o pediatra levou pra fazer uns exames, né? Os primeiros, assim. E o Thiago foi junto. E continuou lá, né, a cesárea final lá, né? A cirurgia. Aí demorou um pouquinho a mais, acho que por volta de umas 11h30 da noite, né? Aí acho que terminou, porque tinha um relógio bem na minha frente, assim, eu ficava olhando a hora. E aí, quando tava no finalzinho, o Thiago voltou, ficou comigo, né? Um pouquinho. E aí terminou a cirurgia médica, falou pra mim que tinha dado tudo certo, né? Já tinha fechado tudo. Aí entrou a enfermeira pra me arrumar pra passar pra uma sala de recuperação, né? E aí é uma coisa muito estranha, né? Porque ela ficou levantando a minha perna, né? Porque eu tava com uma sonda. Aí eu vi a perna lá em cima, ela levantando e eu com zero de sensibilidade. Tipo, parecia que era a perna de outra pessoa que ela tava, né, mexendo. Porque eu ficava olhando, mas não sentia nada. É muito estranha essa sensação de você não sentir, né? Assim, as pernas, né? E dá uma agonia muito grande. Quando ela foi me passar pra outra maca, parecia que... Opa, o José tá aqui, mamãe. Opa. Parecia que eu ia cair, aí eu fiquei gritando assim, né? Mas ela, calma que a gente tá te segurando. E aí, me passaram pra sala de recuperação. E o Thiago veio, né, comigo. E em seguida veio a enfermeira com o bebê. Só que eu passei, assim que eu cheguei na sala de recuperação, eu passei mal. Me deu uma ânsia, comecei a vomitar, e foi um mal-estar, e a enfermeira pensou que eu tava tendo uma convulsão, aí que ficou aquela gritaria, que acho que quanto mais gritava, mais que eu passava mal. E aí veio o médico anestesista, perguntou o que eu tava sentindo, eu falei que eu tava com muita ânsia. E aí ele me deu, falou, uma medicação e em seguida melhorou. Só que ele falou que eu ia ficar com uma sensação ruim, de mal-estar, de sono, de olho pesado. Eu já não tava sentindo nas pernas, aí que ficou aquele, um sentimento ruim, uma sensação ruim mesmo. O enjoo passou, mas ficou aquela coisa ruim. Parecia que eu queria levantar, queria mexer e nada se mexia. Nossa, foi muito ruim. E aí a enfermeira veio com o José, não conseguia nem pegar ele, né? Ela falou, você quer tentar dar de mamar, mas não tinha como, eu não tava sentindo mais nada. Tava passando muito mal mesmo. Aí ela entregou ele pro Thiago e o Thiago ficou um pouquinho com ele. Só que aí normalmente tinha um relógio de novo lá na minha frente, acho que era umas 00:30. Aí a enfermeira falou que o Thiago tinha que ir embora. Aí eu já fiquei triste, né? Que eu ia ficar sozinha com o bebê. Eu pensei, como que eu vou cuidar do meu bebê se eu não tô me mexendo? Nossa, foi muito ruim, mas aí ele tinha que ir embora mesmo, não podia ficar acompanhante, felizmente. Aí ele foi embora, se despediu de mim, né? A enfermeira levou o bebê que eu tava sem condições de pegar ele. E aí ficou aquele mal-estar, aquela coisa, e eu pensando, meu Deus, eu nunca vou me recuperar.
vários sentimentos, várias coisas. Eu falei, como eu vou cuidar do meu bebê? Fiquei pensando mil e uma coisa. Mas aí, quando foi 3 horas da manhã, aí eu comecei a melhorar. Aí o braço já tava funcionando tudo normalmente. Eu comecei a sentir o pé, né, se mexer. E acho que quando era mais ou menos 1 hora depois. Aí por volta das 4 horas da manhã, aí eu voltei todos os movimentos. E aí veio o anestesista, me avaliou, viu que eu tava bem, não tava mais passando mal. E aí ele me deu alta pra mim subir pro quarto com o bebê, né? E aí me arrumaram lá, aí trouxeram o José pra mim, ele ficou no meu peito. E as malas nossas ainda tava lá, que o Thiago tinha deixado. E aí eu fui, né, pro quarto. Aí chegando lá, que o José ainda tava só enroladinho com uma touquinha, porque as roupas ainda estavam na mala. Aí só quando a gente chegou no quarto, a enfermeira perguntou onde estava a roupa. Aí eu tinha separado o que eu mostrei no vídeo, né, da mala maternidade do José, que eu separei em saquinhos, né, primeira troca, segunda troca. E aí eu falei pra ela onde tava. Ela falou que ia sujar a roupinha, se eu não queria colocar uma roupa mais simples, mas já tava tudo separadinho, né, porque ela não ia dar banho, ela só ia dar uma limpadinha nele, porque era 4 horas da manhã, e pôr a roupinha pra ele esquentar. Mas aí eu fui que podia pegar a roupinha mesmo, aí ela pegou a primeira troca, trocou ele tudo certinho e falou que até né, o dia anterior, que já tava quase amanhecendo, o dia que já era 4h30, eu ia ficar na cama sem me mexer e elas iam ficar cuidando do José. Aí colocaram ele no meu peito e aí ele e eu tava aprendendo, né, a lidar com isso, né, pra ele mamar. Foi difícil pra achar a pega certinha, né. E eu nem consegui dormir, afinal de contas. E aí eu pedi pra enfermeira pegar o meu óculos, né, que eu tava com muita dor de cabeça, e o celular na minha bolsa, pra me dar notícia, né, pro meu marido, pra minha mãe, pra todo mundo, tá todo mundo acordado esperando, porque desde a hora que o Thiago saiu, 00:30, até 4h30 eles estavam sem notícia nenhuma, né. Aí eu fui dar notícia de que a gente já tava no quarto, eu já tava, né, assim, me mexendo com os movimentos. E foi isso, gente. E aí, os dias anteriores eu já mostrei, já falei pra vocês, né? Mostrei como foi lá no hospital, os 3 dias, a rotina do quarto, tudo. Mas esse foi aí meu relato de parto pra vocês, né? E acho que o mais difícil foi a recuperação, né? Da pós-cirurgia, né? Porque foi muito difícil, né? Eu passei mal, não senti o movimento das pernas, né? E tudo. É uma sensação muito ruim. Mas depois tudo ficou, né? Mais tranquilo. No outro dia eu fui tomar banho, aí depois de 24 horas tiraram a sonda, aí eu já consegui ter um movimento mais tranquilo para me cuidar do José, que como não tinha acompanhante nem visita por causa da pandemia, eu que ficava cuidando dele, né? Então eu aprendi, né, a força, que eu nunca tinha cuidado de um bebezinho, né? E é isso, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, né, desse meu relato de parto aí. E vou tentar agora postar mais vídeos com mais frequência aí da rotina do José, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.